Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Grupo MediaCast. Você que gosta de histórias, de empreendedorismo, pessoas que arriscam, que investem no Brasil e que gostam de inovação, o seu lugar é aqui. Meu nome é Edmilson Caparelli, sou presidente do Grupo Mídia e mais uma vez aqui comigo Renata Santos, diretora pedagógica da Escola GMA e jornalista. Renata, mais um encontro aqui, mais um bate-papo de alto nível, né? Muito alto nível, Edmilson, e eu estou muito feliz com o nosso espaço novo aqui, ficou muito aconchegante e com certeza vai deixar os nossos convidados ainda mais à vontade, né? É verdade, esqueci de falar para vocês que nós estamos de cenário novo. Hoje é a primeira gravação desse novo cenário, né? Exato, muitas novidades em 2025, né, Edmilson? Muitas novidades. O nosso entrevistado de hoje é José Pedro Fernandes, vice-presidente da Sisqual WFM, empresa focada em soluções de gestão de força de trabalho. Seja muito bem-vindo, meu amigo Zé Pedro, ao Grupo MediaCast. Então, muito obrigado, antes de mais. Muito obrigado, Admilson. Muito obrigado à Renata. São pessoas que eu conheço já há muito tempo e, portanto, antes de mais, tenho aqui uma relação que, ao fim destes anos, até já é de amizade, já não é de trabalho. Enfim, já enfrentámos muitas jornadas juntos, já discutimos saúde em muitos lugares e, sobretudo, em vários anos seguidos, o que significa que estamos juntos no mercado há muito tempo. Muito tempo. E por isso eu queria, antes de mais, agradecer em meu nome e em nome da Sisqual a possibilidade e a oportunidade que me deram de poder estar aqui hoje. Bom, nós é que temos que agradecer essa parceria aí de longa data, a confiança que você e a Sisqual depositam no nosso trabalho, né, Renato? Com certeza, é uma longa parceria que vai durar muitos anos ainda, Com né, José certeza, Pedro? Vai sim. E para a gente começar aqui o nosso bate-papo, então, queria que você contasse para a gente o início da sua trajetória profissional até você chegar na vice-presidência da Sisqual. Então, como eu já não sou um rapaz assim muito novo, isso podia dar uma resposta para muito tempo. Eu vou abreviar, ok? Então vamos lá. Eu sou licenciado em Economia, eu estudei Economia na Universidade do Porto, mas nunca exerci. Desde cedo que eu percebi que toda aquela panóplia de números sentado numa sala com um computador à frente não era a minha vida. A minha vida são as pessoas. E eu sempre fui um apaixonado por pessoas. Então foi fácil, porque na primeira oportunidade que eu tive de agarrar uma carreira profissional, eu não hesitei. Esses números, toda essa bagagem económica que eu tive na universidade, hoje são muito importantes para sustentar muitas vezes decisões e sustentar estratégias que nós temos que ter no mercado e que a visão económica nos deu e nos deu desde a faculdade. Agora, não há dúvida nenhuma que eu não fui feito para ficar atrás de uma secretária. Eu fui feito para estar com as pessoas na rua, em todos os espaços onde é possível e onde eu possa, de alguma maneira, promover algo em que eu acredito e que signifique um propósito maior do que eu. Esse qual foi algo que me aconteceu há 12 anos atrás, que foi aparecer de repente a oportunidade de trabalhar neste nível e num produto pelo qual eu me apaixonei, verdadeiramente. Eu sou um apaixonado por este produto e por isso é-me muito fácil viver, vender, promover, subscrever todo o conceito do que é a WFM. É, no fundo, uma tecnologia muito nova, está, digamos, no mundo. Quando nós ouvíamos falar de inteligência artificial aqui há 10 ou 15 anos atrás, para nós era uma coisa, enfim, assim de 7 cabeças, uma coisa muito especial. Hoje, quando se ouve falar em inteligência artificial, é quase commodity, né? Todo mundo tem inteligência artificial. Então, o Workforce Management está a fazer um pouco desse caminho. Ainda é um nicho no mercado. Portanto, esta questão de gestão da força de trabalho ainda não é uma realidade plena em todo o mundo. É uma realidade muito plena nos Estados Unidos, nos países da Europa do Norte, mas não no mundo todo. Então, eu acabei por fazer este percurso, comecei como diretor executivo na Sisqual, mais tarde fui COO, isto é, tive responsabilidade em todas as operações, e com o crescimento da Sisqual foi necessário dividir um pouco o esforço entre mim e o Frederico,
e o Frederico hoje trata muito mais das nossas geografias do lado da Europa, que são muitas, são cada vez mais, e eu trato muito mais das geografias do lado da América do Sul, que além do Brasil, onde estamos há 12 anos, temos agora o México com uma incursão muito forte. Meu amigo, você já falou um pouquinho aí, mas a Siscol tem sido uma referência no mercado de tecnologia para a gestão de força de trabalho. Como vocês enxergam lá a importância da atualização dessa escala, atualização de escalas e folgas para uma gestão eficiente, principalmente aí na área da saúde? Então, até agradeço que me tenha feito essa pergunta, porque essa pergunta é fundamental para explicar o seguinte. Você falou em duas palavras importantes aí, que foi, por um lado, as escalas, isso é tudo o que nós fazemos, e por outro lado as folgas. E esta questão das folgas é determinante porquê? Porque a escola sempre teve, dentro daquilo que é a sua suíte de módulos, sempre teve um módulo dedicado à humanização da escala. Há dois momentos de humanização da escala para nós. Há um momento em que nós, lá atrás, distribuímos as escalas pelos colaboradores da instituição, e isso vai permitir que cada colaborador faça a escala que vai fazer daqui a 2 meses, possa sinalizar os eventos da sua vida pessoal. É uma mãe que vai levar o filho ao médico, é um pai que tem um compromisso. Então é muito importante que a 2 meses de uma operação que está a começar, o chefe saiba que há este colaborador, aquela colaboradora que naquela tarde ou naquela manhã não vão poder vir. Porquê? Porque ainda estamos na fase do planejamento. E na fase do planejamento é possível acomodar isto. Quando entramos na fase da operação, de cada vez que uma pessoa falta e falta sem avisar, isso gera necessariamente algum desequilíbrio na escala. Então nós começamos por atuar por prevenção. E esta questão da humanização da escala é fundamental por uma razão que nós consideramos fundamental e que eu gostava muito de subscrever hoje aqui, que é a questão da qualidade de vida. Nós acreditamos que quando as pessoas têm qualidade de vida e têm qualidade de trabalho, têm um sentimento de pertença à organização que faz diminuir rácios tão importantes como o absentismo. Nós temos hoje case studies que mostram que há uma diminuição do absentismo na ordem dos 20%, há uma diminuição clara do turnover. Ninguém quer trocar de emprego por mais 100 reais se com isso for perder qualidade de trabalho e qualidade de vida, porque hoje as pessoas dão importância à sua vida. Aliás, cada vez mais, se você vir, Nilson, você há de reparar que as pessoas querem cada vez mais fugir do chamado horário normal para ir à procura de cumprir tarefa. Porque se calhar, afinal, se nós pensarmos bem, horários, escalas, nem sequer é uma coisa natural para o ser humano, porque antes da Revolução Industrial ninguém trabalhava com escalas nem com horários, trabalhava-se só com tarefas, que algumas podiam-se fazer à noite, outras faziam-se de dia, e com a Revolução Industrial foi necessário então introduzir as escalas, e as escalas vieram alterar completamente o mindset do ser humano. Então, o que a escola procura é escalas assertivas, escalas que permitam que as instituições tenham as pessoas certas na hora certa e no lugar certo, e, por outro lado, que sejam pessoas felizes, porque têm folgas de acordo com aquilo que é um princípio de equidade. Muito bom, e é interessante pensar dessa forma, né? É uma questão de organização que influencia totalmente na vida pessoal, né, do próprio colaborador e ajuda a empresa principalmente. Sim, certeza. E como é que o José Pedro avalia essa questão da humanização, da escala e das folgas, a organização em si, nos impactos na área da saúde, José Pedro, dentro da organização da saúde? Então, olha, eu acho que esta questão do impacto na saúde é fundamental, porque quando você vê o impacto que as escalas e as folgas têm noutros setores de atividade, normalmente estamos a falar de mais lucro, menos lucro. Na saúde, não. Estamos a falar de vidas. E quando se fala de vidas, estamos a falar de um bem que é precioso, o bem mais importante. Eu vou-lhe só dar este exemplo, para a Renata perceber. Isto não sou eu que lhe estou a dizer, isto é estatística que pode confirmar. Morre mais gente na maioria dos hospitais ao final de semana, repare, estamos a falar de hospitais, do que à semana. Ora, isto é um contrassenso. Se você entra num hospital, é suposto que você tenha os níveis de segurança iguais em qualquer dia da semana. Então, se acontece
morrer mais gente ao final de semana nos hospitais, isso só tem uma razão. É porque provavelmente não estão presentes ao final de semana todos os recursos que deviam estar. E não estão presentes exatamente por aquilo que eu lhe disse, porque não existe um sistema, não existe uma ferramenta que possa fazer uma avaliação dos níveis de serviço que assegure que há segurança do paciente. Eu, quando entro num hospital, o que eu mais quero é sentir-me seguro. E então acho que nós contribuímos de forma decisiva para dar segurança às pessoas que entram no hospital porque estão doentes. E então eu quero entrar no hospital e a primeira coisa que eu quero é sentir-me seguro. Sentir-me seguro é eu ter a certeza que eu vou ter a melhor enfermeira, vou ter a melhor assistente operacional, vou ter o melhor médico no momento em que eu vou precisar. Okay? E não chegar, por exemplo, ao final de semana e só tenho as pessoas que ficaram para trabalhar, mas aquelas que são mais competentes, nenhuma delas lá quis ficar. Eu vou dar uma paradinha aqui nesse bate-papo incrível com meu amigo Zé Pedro para falar para você dos eventos do Grupo Mídia em 2025. Fique atento à nossa agenda e entre em contato com a nossa equipe para participar dos nossos eventos, seja para agro, energia ou saúde. Zé Pedro, meu amigo, voltando aqui e falando ainda em inovação, a Sisqual está lançando um novo produto voltado para pequenas empresas, especialmente focadas em plantões médicos e escalas de enfermagem, que é o que nós estamos tratando aqui. Eu queria saber o que motivou o desenvolvimento, a criação desse novo produto e como ele se diferencia dos outros já existentes. Olha, muito obrigado também por me perguntar, isso é muito importante para nós. Nós, durante estes 12 anos que temos estado no Brasil, tivemos como foco estratégico organizações que têm alguma dimensão, isto é, eu diria, não gosto de estratificar desta maneira, mas eu diria que abaixo dos 400 colaboradores nós praticamente não trabalhávamos organizações que fossem mais pequenas, portanto nós queríamos organizações grandes porque têm capilaridade, precisam ter visibilidade sobre a operação, têm uma série de dores que essa grandeza e, sobretudo, o facto de de estarem dispersos obrigava a ter uma ferramenta que permitisse ter uma visibilidade, vamos usar a linguagem da saúde, uma visibilidade na fase da biópsia e não na fase da autópsia, isto é, uma visibilidade no momento em que o problema acontece e não depois dele já ter acontecido. Okay? Então, nós tínhamos e sempre tivemos uma ferramenta que tinha como target organizações maiores. Mas, na verdade, se nós pensarmos bem, pululam pelo mercado inteiro organizações muito mais pequenas, que têm as mesmas dores, mas que, no fundo, não têm muitas vezes esses recursos para comprar uma ferramenta, enfim, que seja capaz de fazer o processo inteiro, porque nós temos uma ferramenta que vai desde o planejamento à operação e que acaba no próprio payroll, não é? Então, essas organizações pequenas querem apenas, se calhar, um módulo, 2 módulos no máximo. E nós não tínhamos resposta. Nós adaptávamos um produto para os maiores para tentar incluir nos mais pequenos. E isso nunca resultou bem. Então nós achamos que, quer o Brasil, mas sobretudo o mercado da saúde do Brasil, precisa de ter uma boa alternativa em termos de qualidade, de alguém que tem grande experiência como nós de fazer escalas, de alguém que tem grande experiência como nós de trabalhar com plantões médicos e ter um produto adaptado, mas um produto plug and play, um produto que você implementa em 3 dias, dá treinamento em 2 ou 3 dias e está pronto a funcionar. No limite, eu diria até que uma enfermeira que, a título próprio, quer gerir a sua equipe com uma pequenina ferramenta, sem estar a comprometer a organização, o hospital onde trabalha, pode até subscrever uma ferramenta destas e implementá-la na sua equipe e resolve o seu problema. Portanto, quando queremos ver isto, digamos, na parte mais micro, podemos chegar aqui. Quando subimos ou alargamos o leque, vamos àquelas organizações que têm 50, 100, hospitais pequenos, que têm 100, 150, 200 pessoas, mas que não tinham condições para ter uma ferramenta destas. Diferença em relação às ferramentas existentes no mercado, que competem connosco. A principal diferença é o cliente está a comprar algo com o qual pode evoluir. Hoje tem aquilo,
mas amanhã quer um novo módulo, ele já está com o fornecedor certo, amanhã tem outra dor porque tanto cresceu, ele já está com o fornecedor certo, isto é, ele não está a comprar um fornecedor para uma solução estática, está a ter um fornecedor, está a fazer uma escolha por um fornecedor para uma solução dinâmica e de futuro. Não é engessado, né? Exatamente. Aos poucos você vai... Exatamente. Bacana. É isso, bacana. essa é a ideia. E como que está a expectativa? Qual que é a expectativa de vocês para esse lançamento, José Pedro? Então, esse lançamento já foi feito em 2024. Acho que essas expectativas têm que estar muito relacionadas com a forma como estes produtos são promovidos. Nós primeiro temos que os dar a conhecer. E olha, eventos como, por exemplo, os eventos do Grupo Mídia são exatamente fóruns fantásticos para poder promover soluções destas. Porquê? Porque você tem lá os protagonistas da saúde, você tem lá as pessoas que de facto se importam com este tipo de solução e que nos querem ouvir. E, portanto, são eventos como os vossos que nos ajudam e é muito por isso também que esta parceria existe com sucesso há muito tempo, porque nós fazemos essa conjugação de lançamento de funcionalidades novas, de produtos novos, como é o caso, com a presença em fóruns onde está lá toda a gente que nos interessa que esteja para poder passar esta mensagem. Meu amigo, falando agora da presença da Sisqual no Brasil, como foi esse processo de expansão por aqui e como que a empresa está posicionada nesse ano que passou agora de 2024? Então, vamos lá dividir. Olha, nós chegámos ao Brasil e não foi para, digamos, repetir a história, mas a história repetiu-se de facto, é verdade. Nós há 12 anos atrás, quando chegámos ao Brasil, optámos por entrar no Brasil pelo mesmo lado porque entrou Pedro Álvares Cabral, isto é, lá por cima, pelo Nordeste, não é? E achámos que talvez a história se pudesse repetir de uma forma positiva e repetiu-se. Só que o que é que acontece? O Brasil é hoje uma potência continental, isto é, o Brasil são muitos Brasis. O Brasil não é um Brasil. O Brasil são pelo menos 13 Brasis diferentes, okay? Com a sua idiosincrasia própria, com a sua cultura, com a sua forma de estar. E então nós começámos o nosso trabalho na Bahia e quando entendemos que devíamos descer e vir para São Paulo, as referências que tínhamos eram hospitais na Bahia. E a resposta que nós tivemos em São Paulo, quando começámos a querer promover o nosso produto, foi: mas você tem alguma coisa instalada em São Paulo? Não, mas temos na Bahia, temos em Salvador, temos aqui, temos ali, depois. Mas então, quando estiver em São Paulo, você volta a falar comigo, tá? Então, o novo caminho das pedras volta a dar-se e é uma nova aprendizagem. É preciso aqui dizer uma coisa que eu acho que é muito importante e é preciso percebê-la. O mais difícil para nós no Brasil foi conseguir perceber que tínhamos que incluir na aplicação toda a legislação laboral. Vocês têm a legislação laboral mais complicada do mundo. Eu sou suspeito a falar porque ela está inspirada na portuguesa, portanto é melhor eu não falar muito sobre isso, mas é o que é verdade. Eu costumo dizer, meio a brincar, meio a sério, que quem hoje está a implementar um produto como o nosso no Brasil está preparado para implementar em Marte ou em Júpiter, porque não há nenhum marciano que seja capaz de arranjar uma legislação laboral tão complexa como a vossa. E depois a cultura, é que não chega só você ter as regras, você tem que perceber qual é a cultura em cada local, porque a cultura de um hospital em São Paulo, em termos de boas práticas, é uma cultura muito diferente da cultura de um hospital no Rio, ou da cultura de um hospital no Espírito Santo, ou a cultura de um hospital no Nordeste. E toda essa diferença, que no fundo é uma diferença continental, nós vimos de um país pequeno, onde não existem essas diferenças dessa forma, é um desafio muito grande. Você já comentou um pouquinho sobre os grandes desafios, né, que você vê aí para a Sisqual hoje, né, nesses vários Brasis que nós temos aqui hoje, a questão burocrática também, mas eu queria que você falasse sobre as oportunidades que você enxerga para o futuro da Sisqual aqui no país. Então, olha, acho que há um mundo de oportunidades, um mundo. Quando se fala disto, eu acho que a melhor coisa é nós falarmos sempre, ou termos números na cabeça para poder dar, porque os números é o que mostram às pessoas a grandeza e não só os conceitos, são os números. Então eu vou-lhe dizer, o Brasil tem 7.000 hospitais, ok? Nós estamos, ou 7.000
pelo menos unidades de saúde. Podem ser hospitais e outras não são bem hospitais, mas são unidades de saúde. Só para ter uma ideia, Portugal, que tem 10 milhões de habitantes, não chega a ter 100 hospitais. Portanto, veja bem do que é que estamos aqui a falar em termos de grandeza. A nossa estratégia, quando foi vir para o Brasil, foi fazer uma tentativa de ocupação do espaço de mercado daquilo que é a saúde privada no Brasil. E hoje, claramente, somos líderes de mercado a esse nível, sem haver sequer qualquer... até porque não existe nenhuma outra solução que faça o que nós fazemos, uma solução one-stop shop que faça tudo o que nós fazemos. Portanto, também não é difícil ser líder assim, mas somos. Agora, há um mundo muito diferente, por exemplo, na área pública, que tem uma abordagem diferente, que tem regras diferentes, que tem uma forma de tratar diferente e é outro mundo igual ou maior que o da área privada. Então, um dos desafios é entrar na área pública. E entrar na área pública a sério, não é? De forma consistente, e não ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 10 hospitais como nós temos hoje, que são realmente hospitais públicos, mas são uma exceção face à regra da saúde privada que está presente no nosso portfólio. Então, esse é um desafio. Depois há desafios tecnológicos importantes no Brasil. Não sei se quer que eu lhe fale disso, mas isso são desafios que nos interessa muito que aconteçam. Olha, eu vou-lhe dar um exemplo. Vocês talvez ainda não tenham esse problema aqui. Nós temos em Portugal um problema que está pela Europa inteira, que é, muitas vezes, há hospitais cujas urgências não têm médicos em determinadas especialidades e, com isso, pode comprometer até a vida das pessoas. Isso acontece porque não existe, por exemplo, uma plataforma que, por exemplo, em Inglaterra existe, que é uma plataforma que se chama OpenShift, que é, no fundo, um leilão de turnos, algo que está implementado e instalado numa app no seu celular. Imagino que a Renata é médica e é médica de uma determinada especialidade e tem instalada, está credenciada, todos os seus aspectos relativamente às suas competências já foram validados. Então inscreveu-se numa plataforma e essa plataforma permite-lhe abrir uma app e, se de repente abrir um turno que mais ninguém quer fazer, você recebe uma notificação. E se você quiser fazer aquele turno, faz. Mas se o dinheiro que está ali em causa não for suficiente e ninguém responder, o leilão é para isso mesmo. Sobe o valor do turno e passa a haver, se calhar, mais gente interessada em o ir fazer. Então, o que acontece? Acontece aquilo que acontece em qualquer mercado. A regra da oferta e da procura faz funcionar o mercado e faz com que não haja depois lacunas, sobretudo nas questões das urgências, onde de repente não aparecem determinadas especialidades presentes que eram fundamentais que estivessem. A escola tem uma ferramenta pronta para isso e que quer promover, e achamos que o Brasil pode ser efetivamente o local próprio e a geografia onde estamos mais madura para podermos promover uma solução deste tipo. Zé Pedro, na sua opinião, quais são as principais tendências de gestão de força de trabalho no setor da saúde para os próximos anos e como a Sisqual tem se preparado para o futuro? Então, olha, isso começa no seguinte, as novas gerações, ao contrário do que eram as gerações anteriores, cada vez mais viajam, definem, não querem ter vínculos definitivos, querem ter vínculos provisórios para lhes dar liberdade de movimentos, não querem, cada vez mais as pessoas não querem trabalhar das 9 às 5, querem, sobretudo, poder trabalhar em turnos e em turnos que consigam conciliar com a sua vida pessoal. E nós vamos ter que nos ajustar a isto, porque isto é uma tendência real em termos do que é o ser humano a funcionar. Então, olha, vou-lhe só contar esta história para perceber que às vezes é preciso ter uma reação muito rápida. Quando veio a pandemia, nós não estávamos à espera, nós sempre utilizámos relógios com biometria, e nós, por exemplo, em Portugal até fornecíamos o hardware, mas lidávamos com muitas instituições cuja base para a marcação do ponto era a biometria, era colocar o dedo e pronto. A partir do momento em que veio a pandemia, nunca mais ninguém quer colocar o dedo em lado nenhum. E isso acontece de uma terça para uma quarta. Isto é, de repente, uma empresa que tecnologicamente estava preparada para fazer a recolha do ponto
a 90% através deste método, de repente é confrontada com este método não vai poder ser usado. E não pode ser, tem que ser usado vários em alternativa. Então nós tivemos que, num tempo recorde, rapidamente desenvolver 3 ou 4 formas de marcação do ponto alternativas. Ou porque a pessoa entrava na rede Wi-Fi, ou a pessoa marcava no seu próprio celular. Enfim, tivemos que mapear pelo menos 4 alternativas a isso. É o que vai acontecer relativamente à gestão da força de trabalho. Isto é, nós hoje temos um conjunto de horários que estão tipificados, manhã, tarde, noite. Se calhar no futuro nós não podemos funcionar assim. Porquê? Porque vai haver uma pressão muito forte das novas gerações para, eu vou arriscar dizer esta expressão, mas quase que ter escalas self-service, ok? Que é algo que nós não pensávamos. Nós pensamos na escala como algo que uma chefia nos manda e que nós vamos ser obrigados a seguir. Nunca pensámos ao contrário. Eu vou concorrer a um conjunto de escalas que estão ali disponíveis e eu é que vou fazer o meu próprio horário. Eu é que vou fazer a minha própria escala. Mas podemos estar a caminhar para aqui muito mais depressa do que aquilo que as pessoas imaginam. É uma nova realidade que parecia distante, mas que já chegou com tudo, né? Para falar a verdade. Sim. José Pedro, eu queria que você comentasse agora sobre o seu modelo de gestão. Então, você já comentou da chefia, do que era antes, e qual que é o modelo ideal que o José Pedro busca seguir e aplicar no dia a dia? Então, olha, acho que cada vez mais, e esse também é um dos aspectos que a pandemia nos prejudicou, é retirar o presencial e ter ainda haver muito trabalho remoto e muitas reuniões remotas, que não são a mesma coisa. Portanto, nós, por um lado, tivemos que acomodar essa metodologia do remoto, tivemos que nos habituar a ele. Eu hoje domino o Teams como nunca dominei antes, não é? Quer dizer, eu sou quase um especialista de Teams. Mas isso não é um grande sinal, nem é uma grande notícia. Porquê? Porque isso remete-me a provavelmente estar em casa a falar com pessoas à distância. Então, essa proximidade com as pessoas é muito importante e eu quero tê-la mesmo dentro da própria empresa. Então, nós usamos um sistema híbrido, nós somos uma empresa de tecnologia, vou-lhe dizer, onde, por todas as razões e mais algumas, a questão do remoto aumentou a produtividade. Veja São Paulo, eu tinha colaboradores que demoravam 2 horas a chegar ao escritório e 2 horas para regressar a casa. Se eu tiver esse trabalhador remoto, ele provavelmente vai começar a trabalhar antes do que começava antes, quando era presencial, e provavelmente vai terminar depois, porque uma pessoa que já está, digamos, naquele ritmo, não é por ser em 5h30 que deixa de trabalhar, ou é por ser em 6 horas, vai acabar aquela tarefa. E as pessoas estão mais felizes com isso. Então eu tenho um sistema híbrido que, por um lado, tenho as pessoas a irem ao escritório sempre 1 ou 2 vezes por semana, mas a estarem remotos os outros dias, até porque nós entendemos que isso também melhora a qualidade de vida das pessoas em casa. E as pessoas, trabalhadores mais felizes, são trabalhadores mais produtivos. Portanto, essa é a primeira grande lição que nós devemos tirar e que neste modelo de gestão tem que ser um modelo de proximidade. Isto é, nós vamos ter que conjugar a distância física do remoto com a necessária proximidade que temos de ter dos nossos colaboradores para os sentir próximos de nós e os podermos abraçar. Bem. Zé Pedro, eu vou dar uma pausa aqui nesse nosso bate-papo de alto nível. Aliás, queria te parabenizar porque você realmente conhece tudo de tecnologia, tudo aí que envolve o setor da saúde, para falar para você dos cursos corporativos da escola GMA. A GMA é o curso de oratória, é uma empresa que faz parte do Grupo Mídia, e a responsável por isso é a Renata. Renata, fala para o pessoal um pouquinho o quanto o GMA pode ajudar a sua instituição, a sua empresa. É isso mesmo, Edmilson. São treinamentos corporativos voltados para a equipe de vendas, atendimento, para apresentações impactantes e também para liderança. Então, é um curso completo que vai desde técnicas de apresentação, comunicação verbal, não verbal, nosso diálogo interno também. E aí a gente trabalha com técnicas de persuasão, de como ter uma comunicação mais clara, mais assertiva. E eu tenho certeza que vai ser um treinamento ideal para a sua equipe, que vai se encaixar de uma forma bem completa, Edmilson. Eu não tenho dúvida disso. E se interessou, é só entrar em contato com a equipe comercial do Grupo Mídia. Voltando aqui, meu amigo. Aliás, tá aí também, viu? Esse curso é maravilhoso. Eu estava a ouvir com muita atenção. Um dos últimos foi feito com a equipe da ACD do meu
do meu amigo Valdeci Galvão, um abraço lá para ele. E o pessoal gostou muito, né? Foi bem bacana, o pessoal interagiu bastante, foi com a equipe de liderança da Vou ACD. querer falar com a Renata no final. Vamos sim. Vamos falar. Voltando aqui para o nosso bate-papo, o que mais te motiva, depois de tanto tempo, a continuar trabalhando, meu amigo, tanto na área da saúde, como num cargo de liderança? Porque não é fácil a tua vida, né? É verdade. Não, você fez a pergunta de uma forma simpática, Edmilson. Porque se você quisesse fazer essa pergunta assim a frio, você ia perguntar assim: o que é que faz um cara com mais de 60 anos a persistir, a continuar a trabalhar na saúde? Mas olha, eu vou-lhe dar essa resposta. Eu não tenho esse problema da idade, graças a Deus. Eu acho que o problema fundamental é mesmo a palavra saúde, mas agora aplicada às pessoas. Se as pessoas têm saúde, devem continuar a trabalhar, até porque trabalhar faz bem à saúde. E, portanto, esse é desde logo um propósito em que eu acredito, ok? Isso desde já. E depois vou-lhe dizer o seguinte: ainda no outro dia eu estava a dizer aos meus colaboradores, e é verdade, eu não faço projetos há 2 anos porque me posso vir a aposentar. Não, eu faço projetos como se continuasse a trabalhar até aos 80 ou até aos 90, ok? Porque é a única maneira de nós trabalharmos de forma honesta, porque nós trabalhamos para os outros, não trabalhamos para a nossa carreira, nós trabalhamos para fazer crescer a carreira dos outros. Isso é que é a verdadeira liderança. E o verdadeiro líder é aquele que se torna cada vez menos necessário. Porquê? Porque conseguiu construir, no fundo, uma equipe que funciona sozinha, que é como se fosse um TGV, um comboio de alta velocidade que já caminha sozinho, sem precisar que o líder o guie, porque o líder já deu todos os inputs fundamentais. Então, essa é a liderança que eu persigo. Acho que quando se tem uma determinada idade começa a ser mais possível você fazer uma liderança mais distante, não tanto presente em termos presenciais, mas mais presente pelos conceitos e pelas boas práticas que eu peço que as pessoas usem, e depois as pessoas, elas próprias, é que vão se liderar e vão liderar as suas equipes para que tudo funcione. E, portanto, isso é o modelo de liderança que eu quero para o futuro. Eu tenho comigo, meu amigo, que eu falo que eu vou aposentar morto, né? Eu não, se Deus assim me permitir, não penso em aposentadoria. E você, a gente se conhece há muito tempo, você passa a imagem de quem ama muito o que Sim. faz. E tem aquela frase que eu adoro muito, que ame aquilo que você faz e você não precisará trabalhar um único dia na sua vida. É isso. Você concorda? É mais ou menos isso a tua rotina? Olha, concordo, não conseguia ser completamente verdadeiro se não lhe dissesse que há momentos de desânimo também e momentos em que a pessoa não se sente tão forte. Mas são esses momentos que nos fazem mais fortes depois. E eu vou-lhe dizer em que é que eu defino na minha vida isso. Defino, enquanto eu trabalhar para um propósito que é maior do que eu vou trabalhar de alma e coração. E eu acredito que esse Squall e este produto são um propósito que está muito para além de mim. Então eu trabalho com uma enorme paixão sobre isso. E quando se trabalha com paixão, aí estou de acordo. Nem se dá porque se trabalha. Porque trabalhar é um prazer, trabalhar é um gosto. Sensacional. Muito bom. E com tantas histórias de sucesso, tantos aprendizados que você já compartilhou aqui com a gente, José Pedro, eu queria que você comentasse para o pessoal que está acompanhando o nosso podcast um aprendizado muito marcante na sua vida profissional e que você gostaria de deixar para as pessoas que estão nos acompanhando. A Renata apanhou-me aqui. É especialista ela, né? Em fazer estas partidas. Olha, eu vou-lhe dizer que, se calhar não é por ser uma história bonita, mas é uma história muito marcante. Eu fui uma vez a Aracaju, e não foi há muito tempo, e fui fazer a visita a um hospital, e é um hospital muito carente. E uma coisa é nós lermos nas revistas, nós ouvirmos falar, outra coisa é você estar a fazer uma visita ao hospital nos corredores, perceber que as pessoas dormem em quartos com um mínimo de condições, com temperaturas elevadíssimas, com um nível de salubridade incrível, e ter pessoas que só porque eu levava uma jaqueta, talvez um fato um bocadinho diferente, rapidamente era confundido com um médico, então as pessoas deitavam a dizer: "Oh, doutor, por favor, me ajude."
Isso fez-me muita impressão, porque, repare, eu entrei num hospital que no fundo é um hospital normal, que assiste uma cidade, que naquele caso até é a capital de um estado, pequenino, mas é, do Sergipe, e de facto havia carência, e a carência não era só uma carência de cuidados de saúde, havia uma carência de cuidados de moral, cuidados de amor. E quando a gente entra num local onde a pessoa lhe toca e lhe diz ajude-me com os olhos lacrimejantes, e isso não é uma dor de corpo, mas é uma dor de alma, isso é uma coisa muito marcante para mim. E eu não tinha passado ainda por uma situação tão forte como essa, e foi muito forte. Meu amigo, nós estamos partindo aqui para o final do nosso bate-papo, e eu queria que você falasse para a gente qual é o principal legado que você gostaria de deixar na Sisqual e principalmente no nosso setor da saúde. Bem, olha, na Sisqual talvez não me seja tão difícil dizer, porque eu acho que o legado fundamental é a transparência. É nós sermos absolutamente honestos e transparentes em todas as ações que tomamos. Eu sou muito avaliado como líder, não é? Porque eu lidero hoje, enfim, umas largas, mais de uma centena de pessoas em muitas geografias. Isso significa lidar com pessoas que são muito diferentes. A minha equipe do Brasil é uma equipe totalmente diferente da equipe que eu tenho em Espanha, da equipe que eu tenho na Polónia, da equipe que eu tenho neste momento em Inglaterra, da equipe que eu tenho neste momento na Holanda. E são equipes com quem eu tenho que me identificar. Então, o maior legado é que qualquer uma dessas equipes possa dizer que trabalhou comigo sempre num registro de transparência, isto é, sem nenhuma censura. Censura significa que as pessoas estejam de alguma maneira impedidas de poder dizer o que lhes vai na alma. E qualquer pessoa dentro da Sisqual fala comigo diretamente, desde a mulher que me faz a limpeza em qualquer escritório no mundo, até aos meus diretores de topo, todos têm acesso a falar comigo de porta aberta e num registro de total transparência. Isso é um legado que eu faço questão de deixar e que espero poder vir a ser lembrado por isso. Se for lembrado por isso, já sou lembrado por uma grande coisa. O segundo, relativamente à saúde, olha, acho que cada vez mais nós temos que caminhar para olhar para a saúde por onde ela é mais importante, que é a questão do paciente. Não a questão do lucro, não a questão do passivo, não a questão do aforro, mas sempre a questão mais importante, que é a segurança desse paciente. E até que ponto é que hoje instituições que são de alguma maneira credibilizadas, por serem acreditadas, estão à procura de prestar um serviço de excelência, e eu acredito muito que esse serviço de excelência é fundamental, e quero deixar até uma última palavra convosco, não só para vos parabenizar, mas para dizer que eu sou testemunha de que o Grupo Mídia contribuiu nos últimos anos exatamente para elevar esse nível de excelência de serviço. Porquê? Porque promove um conjunto de eventos onde se prescreve a excelência na prestação do serviço. E isso é fundamental. Vocês fazem um trabalho para todos e para a saúde do Brasil que eu considero muito meritório, e é por isso que esta parceria continua a existir e vai continuar. Meu amigo, eu agradeço. Eu não poderia deixar de te perguntar. No final de 2024 agora, você foi, mais uma vez, considerado uma das 100 personalidades mais influentes do nosso setor da saúde. Esse evento aí que é considerado o Oscar do setor. Eu queria saber de você qual a importância de, mais uma vez, estar recebendo essa homenagem e o que você pensa, você acabou de falar um pouquinho, a respeito do Grupo Mídia, em especial dessa premiação. Muito bem. Antes de mais, muito obrigado por me dar essa notícia. Eu já sabia, já me tinham dito, já me tinham preparado para isso. Fico feliz. Significa que esse prémio é sempre um prémio que não tem a ver comigo. Pode lá estar o meu nome, é verdade, porque todas as empresas são pessoas.
Quando eu me lembro do Grupo Mídia, de quem é que eu me lembro? Lembro do Edmilson, lembro da Renata, lembro do Marcelo, lembro das pessoas que lidam comigo. Isso para mim é que é o Grupo Mídia. O Grupo Mídia depois é um nome, mas o que me move são estas pessoas com quem eu estou aqui a falar hoje, não é? Isso é o que me move. Então, eu posso estar a ganhar um prémio, mas esse prémio é sobretudo um prémio da SESCOAL e um prémio do trabalho que a SESCOAL conseguiu fazer para atingir uma determinada notoriedade, que depois é refletida em mim porque eu sou o que dou a cara por isso. Mas eu, digamos, sou a pessoa menos importante nessa pirâmide, porque o mais importante nessa pirâmide são as pessoas que todos os dias trabalham para nós podermos ter direito a ganhar um prémio desses. Acho o prémio muito importante, acho uma ideia muito boa, acho que vocês, mais uma vez, juntam e juntam de uma forma honesta, quer dizer, não é uma coisa programada, é uma coisa realmente feita em função daquilo que é a sensibilidade das pessoas da saúde, e vocês juntam quem foram de facto os personagens e os protagonistas da saúde. Muitos parabéns por isso. Obrigado, meu amigo, e eu queria, mais uma vez, chegamos aí ao final do nosso bate-papo, agradecer a sua presença aqui, sabendo da tua agenda, da tua correria, você separar esse tempo para bater esse papo aqui comigo, com a Renata. Muito obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço, foi um enorme prazer estar convosco. Muito obrigado. Renata, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui. Foi mais um bate-papo de alto nível, né? Com certeza, mais uma vez. Muito obrigada, José Pedro, por compartilhar a história da SESCOAL, a sua história aqui conosco. A gente convive tanto nos eventos, né, e conhecer a história que está por trás das pessoas, assim, faz a gente admirar ainda mais o trabalho que vocês desenvolvem. Verdade. Parabéns. Obrigado, Renata. Muito obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou até agora. E se você gosta de assuntos como gestão, tecnologia, inovação e liderança para os setores de saúde, energia e agronegócio, seu lugar é aqui. Aguardamos vocês no próximo episódio. Um abraço, até lá.